Bom dia. Uma questão importante em termos de geomorfologia fluvial e sobre o tema das capturas fluviais diz respeito a quanto tempo o processo de captura fluvial demora para ocorrer. Vamos entender do que nós estamos falando. Sempre que nós estudamos processos, né, capturas fluviais, nós estamos estudando processos que ocorreram no passado. Nós reconhecemos que houve uma captura fluvial no passado, quando nós identificamos baixos divisores, cotovelos, depósitos sedimentares fluviais sobre baixos divisores. Então, nós estamos vendo evidências de que no passado houve uma captura fluvial. Entretanto, o processo em si de captura fluvial, ou seja, de um rio interceptar o outro e roubar seu fluxo hídrico e trazer para si, né, para sua bacia hidrográfica, a alta bacia hidrográfica do rio que foi interceptado, observar esse processo ocorrendo, ele é muito raro. Quase tudo que nós sabemos, nós vemos a evidência de que ele ocorreu no passado, como acabamos de dizer. Então, nós não sabemos se, quando um rio intercepta o outro e é uma captura fluvial, se o processo de passagem, né, de roubo de fluxo hídrico de água, se dá de uma hora para outra, de um dia, se demora semanas, poucas semanas, quanto tempo esse processo demanda. Por quê? Porque as observações desse processo ocorrendo, elas são raríssimas. Entre pequenos cursos fluviais, há uma que ocorreu na Sibéria e que foi de um dia para o outro, né? Um riozinho pequeno seguia para uma direção, veio a cabeceira de outro rio pequeno que interceptou esse. Na mesma hora, no mesmo dia, todo o fluxo hídrico foi capturado, desviado e houve a captura fluvial. Mas a pergunta é, será que as grandes capturas fluviais, quando nós falamos de grandes rios, né, que são capturados, que a gente sabe que há alguns exemplos de grandes capturas fluviais que ocorreram no passado no mundo. Será que esse processo também ocorre em uma hora, em um dia, ou demora muito ou pouco tempo? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha uma resposta para essa questão e engatinhava, e até a maior parte dos pesquisadores acreditava que o processo era rápido. No entanto, há 2 anos atrás, há um artigo científico que explora como esse processo ocorre de uma maneira bem profunda, observando o processo acontecendo. Então, esse artigo da Stokes, a Stokes é ou era, não sei se já defendeu, uma doutoranda do MIT, Massachusetts, nos Estados Unidos, que ela resgata uma observação do von Humboldt sempre genial, que em 1808 mais de 200 anos atrás, esteve no sul da Venezuela e percebeu que existia uma ligação natural entre a bacia hidrográfica do Rio Orinoco, entre o Rio Orinoco e o Rio Negro, ou seja, entre a bacia hidrográfica do Rio Orinoco com a bacia hidrográfica amazônica. Então, o Rio Orinoco, na sua alta bacia, ele vai descendo, e de repente, num determinado momento, mais ou menos na passagem da alta para a média bacia do Rio Orinoco, ele se divide em 2 canais. A maior parte do fluxo segue o próprio curso principal do Rio Orinoco e vai desaguar no Mar do Caribe. Mas uma parte menor desse fluxo via um canal, que se eu não me engano o nome é Casicari, desce para sul e vai desaguar no Rio Negro, incorporando água à bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Então, em 1808, o von Humboldt observou isso. E esta doutoranda, atualmente, através de uma série de técnicas de sensoriamento remoto, ela tentou calcular, ela calculou, na verdade, se esse processo era ativo, não era, se estava estável, não estava estável, se ele evoluía, se evoluía para que lado, como é que estava. Ele conseguiu comprovar que a cada dia que passa, um pouquinho menos de água segue o caminho normal do Rio Orinoco e um pouquinho mais de água é desviada para a bacia amazônica, o que comprova que nós estamos diante de uma captura fluvial ativa, que está evoluindo. Só que essa evolução é muito lenta. Por quê? Porque até hoje 75% vai para o Rio Orinoco mesmo e só 25% é desviado. Mas a cada dia evolui e já está evoluindo há pelo menos 200 anos, porque o von Humboldt, há 210 anos, em 1808, observou isso. Então, ao contrário do que se pensava, esse trabalho, que é a única observação do processo ativo
no mundo já publicado, entre grandes rios, indica que talvez não, que o processo seja muito lento, demande séculos, até mesmo milênios, pelo menos entre rios de planície.